Fala galerinha, Doc na área. Bem-vindos, esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Com as aulas nós vamos trazer conteúdos de direito variados para ajudar você aí a passar no nosso exame de ordem, ou para você mesmo, doutor, doutora, que quer dar um up no seu trabalho, entender algum ramo que você não tem aquele domínio. Eu vou tentar trazer de forma mais didática e mais dinâmica possível. Então fica comigo, foco na aula e vamos embora! O nosso primeiro assunto hoje abordado vai ser sobre direito internacional. Basicamente, o direito internacional se divide em dois ramos: o direito internacional público e o direito internacional privado. E o que nos interessa realmente hoje é o direito internacional público. Por quê? Porque ele rege a maioria das relações internacionais. E nós vamos tentar trazer isso daí no cotidiano, hoje, no dia a dia, o que nós estamos vivendo, para poder chegar numa dinâmica mais legal, para que você entenda com mais facilidade, tá? Mas e o direito internacional privado? Imagine que o direito internacional privado ele é relacionado a acordos entre particulares. Um casamento de uma pessoa estrangeira com um brasileiro, se casou aqui com um estrangeiro, aí você já imaginou qual a legislação que vai ser utilizada? A nossa. Perfeito? Vamos aprender hoje o direito internacional público, que é a nossa aula introdutória. Não se esqueça que é a nossa aula introdutória ao direito internacional. E vamos lá. Direito internacional público. Hoje nós vamos chamar ele de DIP. DIP por quê? Direito Internacional Público. Ok, até aí tranquilo, né? Então, qual é o conceito que eu trago para vocês sobre direito internacional público? É um conjunto de regras e normas que regem relações entre estados soberanos, ok? Então, já estamos tranquilos? O que são estados soberanos? Estados soberanos são os países, são suas nações que têm regulamentos, que têm normas, que têm espaço territorial, que são pré-determinados, e nesses quesitos eles são soberanos dentro de seus territórios. Beleza? Falam, é comunidade internacional ou sociedade internacional que forma o direito internacional? Bom, vamos lá. Não é muito legal se falar em comunidade internacional. Comunidade internacional subentende-se que é uma pequena parcela de alguns estados soberanos que chegaram a um acordo, seja ele comercial, seja ele político, para firmar um determinado tratado. Vamos colocar na prática? Hoje nós vemos aqui no norte, nós utilizamos as placas Mercosul. As placas Mercosul são de um acordo econômico entre alguns países da América Latina, que você pode utilizar as placas da Mercosul no Brasil, na Venezuela, em outros países, ok? Então esse daí já dá para você ver que é um acordo internacional comercial, beleza? Então essa daí é o conceito de comunidade, mas veja bem, não é muito bem aceito hoje pelos doutrinadores essa questão de comunidade internacional. Então nós vamos adotar o que a maioria dos doutrinadores dizem como sociedade internacional. Também é o termo utilizado pela ONU, beleza? Então, prosseguindo, como é classificada a questão dos estados soberanos? Existe a situação da sociedade internacional, que é o conjunto de todos os estados soberanos que nós temos hoje no nosso globo. Não se esqueça que nós não temos hoje, talvez daqui a 1000 anos, daqui a 100 anos, 50 anos, a gente não sabe. Hoje em dia nós não temos um governo mundial, então nós temos que entender e também tentar chegar a um acordo com relação aos outros estados soberanos. Beleza? Até aí tá tranquilo. Daí vai nascer, entre essas relações, o direito internacional. Bom? Bacana? Tranquilo. Vamos falar agora sobre fontes do direito. Para entender as fontes do direito,
nós temos que entender que o DIP, que é hoje nossa nomenclatura sobre Direito Internacional Público, nós vamos usar o DIP. O DIP, nós encontramos as fontes e também nós encontramos os sujeitos do direito internacional público. Mas para que se fale das fontes e dos sujeitos do direito internacional público, nós temos que falar primeiramente da principal norma, do principal norte que nós temos, que é a ONU. A ONU nos leva a entender determinadas situações, beleza? A ONU foi instituída em 1945, tá? E ela tem 6 órgãos principais. Nós temos a Assembleia Geral, nós temos a Secretaria das Nações Unidas, nós temos o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e enfim vai indo. O que nos interessa é a Corte Internacional de Justiça, criada junto com a ONU em 1945. Só que a própria Corte Internacional de Justiça tem seu próprio estatuto. Esse estatuto ele vem trazendo as definições de como a Corte trabalha, ok? O que nos interessa deste estatuto é o artigo 38, beleza? Vamos dar uma olhada no artigo 38. A CIJ, cuja função é decidir, de acordo com o direito internacional, as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará. Letra A. As convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos estados litigantes. Volta aqui comigo. O que isso quer dizer na letra A? Que eles já têm internalizados em suas legislações determinados pressupostos do direito, para que se torne uma coisa mais simples, mais fácil de se entender, beleza? Ou seja, se ele tem reconhecido dentro dos seus ordenamentos jurídicos que a parte contrária, a parte adversa, tem o direito ao contraditório e ampla defesa em ambos os estados, então isso daí vai ser bem mais tranquilo e vai ser uma das fontes do direito que é reconhecido pelo CIJ. Vamos voltar lá para os artigos. Letra B. O costume internacional, como prova de uma prática geral, aceita como sendo o direito. Volta para cá. Materialmente falando, vamos colocar uma prática que é feita repetidamente por vários anos. A fila. A fila. Materialmente falando, existe legislação que diga que você tem que fazer fila? Não. Existe uma legislação, que é uma legislação que é natimorta, nasceu já morta, sobre aquela questão do tempo mínimo que você fica em uma fila. Beleza? Mas não há uma legislação. É uma prática, tá? Uma prática que é feita há anos. Se você for para a China, você entra numa fila. Se você for para os Estados Unidos, você entra numa fila. Então, as filas existem, tá bom? Então, volta, vamos continuar aqui, tá? E nós temos também de forma subjetiva. De forma subjetiva. Uma prática de forma subjetiva que aquele determinado cidadão, aquela determinada nação, entenda como aquela prática sendo a mais justa que você tem para ser aplicada naquele momento. Beleza? Ou seja, subjetivamente entende-se que você dá preferência para uma velhinha passar à sua frente. É subjetivo. Beleza? Volta para cá para os artigos. Letra C. Os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas, como sendo algo que todos reconheçam, todas as nações civilizadas reconheçam, como a civilidade, o direito humano, a humanidade, a legalidade, a moralidade. São princípios hoje basilares do direito. E hoje as nações que são civilizadas, elas tendem a seguir esses princípios basilares. Ok? Até então isso foi só um exemplo meu, tá? Isso daí não consta no rol das fontes que estão no artigo 38 do Estatuto da CIJ, tá? Volta para o artigo.
Letra D. Sobre ressalva da disposição do artigo 59 do mesmo Estatuto, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações como meio de auxiliar para a determinação das regras de direito. Volta para mim. Seguinte, o que subentende-se dessa linha D? Subentende-se que os juristas mais conceituados das nações do mundo, eles trazem suas decisões. Eles podem pegar essas decisões e aplicar essas decisões de forma mais paritária possível. Beleza? Vamos continuar a leitura do nosso artigo e terminar logo isso daqui. A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão ex aequo bono, ou seja, se as partes concordarem, isso acontecerá. O que quer dizer ex aequo bono? Quer dizer equidade, tá? Ou seja, é algo que é paritário. Volta para mim aqui e vamos lá. O rol que nós tratamos no artigo 38, ele é meramente exemplificativo, tá? Ele não é taxativo. Hoje, por não termos uma obrigatoriedade dos países seguirem os tratados, as convenções, os países eles seguem se quiser, tá? Alguns vão, outros não. Mas por que eles entram em determinados tratados? Porque de alguma forma é mais vantajoso para eles. É vantajoso politicamente, é mais vantajoso no sentido comercial, é melhor porque estreita as relações entre países e sendo mais viável para um futuro acordo, vamos colocar assim. Beleza? Como se caracteriza uma sociedade internacional? Bom, vamos caracterizar aqui. Universal, abrange todos os entes e sujeitos do direito internacional. Paritária, igualdade jurídica, conforme o artigo 2º da Carta das Nações Unidas. Aberta, não há obrigatoriedade, como eu já falei, de manter relacionamentos internacionais. Contudo, isso pode ser vantajoso, política ou comercialmente. Descentralizada, soberania é a palavra desse momento. Originária, ela cria legislações internas que posteriormente podem vir a ser objeto de determinado tratado internacional. Volta para mim agora. A palavra soberania é a palavra-chave da vez, tá? Um país, uma nação soberana, ela goza dos seus direitos de fazer o que quiser dentro dos seus limites territoriais, tá? Então, ela tem o direito de fazer parte ou não de determinado acordo, dependendo se é vantajoso ou se não é vantajoso, tá? Isso varia muito de nação para nação, ok? Nós temos várias nações que fazem parte de diversos blocos hoje em tratados internacionais porque é mais vantajoso para eles, tá? Nós mesmos temos alguns tratados aos quais nós ratificamos e utilizamos eles dentro do nosso ordenamento jurídico, beleza? Vamos trazer hoje a atualidade. Na atualidade, hoje nós temos visto a nossa terrível realidade com relação à pandemia do Covid-19. A pandemia do Covid-19 trouxe inúmeros problemas. Isso daí, quando a gente fala, está falando a nível global. Não está falando a nível de um país, está falando a nível global, ok? Daí você vai ver aquela corrida frenética da vacina. Corrida frenética da vacina. Onde nós vemos estados comprando de outros estados que produziram as vacinas para si. Consegue entender? Direito internacional. Na prática, nós vamos ver isso todo dia nos jornais, tá? Vamos colocar AstraZeneca, uma vacina fabricada por um laboratório do exterior, tá?
Sputnik V, que é russa, a chinesa Coronavac, nós temos várias. Nós temos a vacina do Johnson Johnson. E esses acordos internacionais entre estados soberanos, eles trazem o direito internacional no seu bojo, trazendo para si, puxando para si essa regulamentação. O direito internacional vai se encaixar nesse momento, porque há uma relação de comércio entre entes soberanos, como nós já mostramos, ok? Como nós já estamos vendo e como nós estamos vivenciando este momento da pandemia do Covid-19, ok? A partir daí nós estamos vendo que é uma relação de comércio, simples comércio, mas é um comércio entre estados soberanos. É neste momento que nós temos que nos pautar na vertente do entendimento do direito internacional público, beleza? Nós estamos falando de direito internacional público. É muito importante que você entenda essa parte, beleza? Tá, mas fora isso daí, fora Covid-19, existe algum acordo internacional de comércio? Sim. Existem alguns insumos que determinado país produz melhor. Existem insumos que determinado país que comprou do país que determinado insumo produz, ele não produz o que esse país produz e vice-versa. Então nasce uma relação de comércio entre eles e neste momento o direito internacional público é inserido, pois são entes, são estados soberanos que estão negociando entre si. Beleza? Vocês conseguiram entender essa parte. Ainda que seja um acordo comercial, é um acordo comercial entre estados soberanos, países, ok? Então, isso vai ser regulamentado pelas normas que cada país pode ter internalizado. Vamos usar como exemplo o Pacta Sunda Servanda, ou a boa-fé objetiva, que a gente tem. O Pacta Sunda Servanda seria o contrato, por si só se faz, e a boa-fé que as pessoas têm em comprar determinado insumo e vender determinado produto. Beleza? Até aí a gente está tranquilo, a gente está conseguindo fazer uma coisa bem legal, tá? Nós já sabemos que as fontes do direito estão dispostas no artigo 38 do Estatuto do CIJ. Não se esqueça que este rol ele não é taxativo, ele é meramente exemplificativo, ok? Ele pode ser usado ou pode não ser usado, varia muito de estado para estado. As sanções, sim, há sanções de determinado país que fere a legislação ou que ultrapassa esse acordo. Existem sanções, eles podem ser retirados das convenções da ONU, eles podem sofrer penalidades e multas. A sociedade internacional ela é muito vantajosa para os estados soberanos se desenvolverem, por uma questão de nem tudo é produzido em determinado estado. Então ele necessita que haja essa abertura dos seus portos. Então, em síntese, quando você vê uma pluralidade de estados soberanos fazendo comércio, tendo tratados, fazendo legislações que internamente eles já reconhecem, daí nasce o direito internacional. O direito internacional vai regular todas essas transações, ok? Vocês conseguiram pegar essa parte, né? Um dos pilares basilares do direito internacional público é a busca da igualdade jurídica, ou seja, a paridade entre os estados, a igualdade entre eles nos seus ordenamentos jurídicos internos, trazendo para o cenário internacional uma igualdade no entendimento do direito. O direito internacional ele busca trazer esses países para se entenderem, visto que o direito internacional hoje verifica-se numa linha horizontal, onde não há estados acima e nem abaixo. Todos os estados soberanos eles estão na mesma linha. Não se vê soberania em cima
de outros estados soberanos. Nós não temos, como já falamos, um governo mundial. Então, a linha hoje de relações internacionais é horizontal, onde todos encontram-se na mesma posição. E é o que nos leva ao direito internacional, tentando equacionar esta relação de comércio, relação de tratados, relações políticas entre países. Então, basicamente, nós tentamos trazer a igualdade na equação dos entes, dos estados soberanos. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso vídeo. É muito tranquilo, vocês viram que é muito tranquilo o que eu trouxe aqui para vocês. Nós lemos o artigo 38, nós encontramos as fontes do direito sem muita firula, tá? E nós vamos agora para uma pegadinha que nós entendemos como fonte também do direito, os tratados. Os tratados também são fontes do direito. Os tratados, eles são ratificados por determinados países, eles passam por determinados processos até conseguir serem internalizados em nossa legislação pátria. O Brasil, por exemplo, vamos colocar o Brasil, por exemplo. Pegadinha de OAB. Vamos lá. Todo tratado que verse sobre direitos humanos, ele será ratificado e será colocado dentro do nosso ordenamento jurídico como força de emenda constitucional ou legislação supralegal. E aí, qual vai ser? O entendimento hoje é que, para que um tratado entre no nosso ordenamento jurídico, ainda que verse sobre direitos humanos, ele tem que passar pelas casas do Congresso Nacional, tá? Em 2 turnos, para ser aprovado e aí então ser colocado, ratificado e posto dentro do nosso ordenamento jurídico. E onde é que está isso daí disposto? Isso está disposto no artigo 5º, no parágrafo 3º da nossa Constituição de 1988. Lê aí e você vai ver que é necessário que, para que o tratado seja ratificado, ele tem que passar pelas casas do Congresso Nacional em 2 turnos, ambas as casas, para que tenha sua aprovação e ratificação. Se este tratado versar sobre direitos humanos e ele fizer este rito passar pelas casas do Congresso Nacional e 2 turnos, ele receberá força de emenda constitucional. Ele será com a força da emenda constitucional. Um exemplo disso é o Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech, ele foi assinado em 2013, foi internalizado, ratificado na nossa Constituição com força de emenda constitucional. Hoje ele está disposto no decreto 9.522 de 2018 e ele tem força de emenda constitucional. Beleza? Até aí estamos tranquilos, estamos entendendo. E entenderam, né? Se vier uma pergunta no OAB, o direito internacional, tratado que verse de direito humano, terá necessariamente força de emenda constitucional ser ratificado? Não, não necessariamente. Ele só terá força de emenda constitucional caso ele passe pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, onde ele passe em ambas as casas 2 turnos, ok? E sendo assim aprovado com força de emenda constitucional. Ainda que esse tratado verse exclusivamente de direito humano e não passe pelo rito dos 2 turnos, ambas as casas, não será emenda constitucional. Será uma legislação supralegal, ou seja, abaixo da nossa Constituição. Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é o nosso primeiro tema, um tema bem simples, bem didático. Vocês conseguiram entender
as fontes do direito, vocês conseguiram entender de onde vem, como elas funcionam e até entenderam um pouquinho sobre tratados e como eles são ratificados dentro da nossa legislação pátria. Bom, gente, se vocês gostaram do vídeo, aperta aí se inscrever, segue a gente no Instagram, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Obrigado muito mesmo de coração para todos que assistiram. Fiquem com Deus e vamos embora!